Desta terça-feira, 3 de outubro, da Rádio Luso-Americana, vamos receber o senhor José Manteigas Gabriel, porta-voz nacional e chefe do Departamento de Informação da Renamo, em Moçambique. Tema: Sextas Eleições Autárquicas Moçambicanas 2023. É nesta terça-feira, 3 de outubro de 2023, às 19 horas de Moçambique, com transmissão em direto na Rádio Luso-Americana e nas suas redes sociais de Facebook e YouTube, assim como na sua Web TV. Participação: André Massanga. Moderador: Ailton Moreno. A não perder na Rádio Luso-Americana. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Um grande abraço para você que a partir de agora nos acompanha aqui pela Rádio Luso-Americana. Hoje, nosso convidado é o deputado moçambicano José Manteigas Gabriel, que é natural da província da Zambésia. Ele é licenciado em Direito pela Universidade Eduardo Mondlane, porta-voz nacional e chefe do Departamento de Informação do Partido Renamo desde 2017. Já exerceu várias funções partidárias a destacar. Eu quero aproveitar e desejar boa tarde ou boa noite ao deputado José Manteigas Gabriel e também boa tarde, boa noite a você que nos ouve em várias partes desse mundo que sintoniza com a gente. Você que está em Moçambique, está na África, também em outros países, nos Estados Unidos, no Brasil, em Portugal, na Europa, sejam bem-vindos. Boa noite, deputado José Manteigas. Creio que aí já é noite. Aqui já é boa noite. Boa noite. Creio que é boa tarde para vocês. Boa tarde. Quero, em primeiro lugar, agradecer por esse convite, em nome do meu partido e em nome do meu presidente, o general Ossuf Momadi, que neste momento se encontra na província de Inhambane para dar apoio aos nossos candidatos das autarquias de Nampula, depois de ter estado em Tete, em Sofala, Chimoio, Zambésia, e hoje está em Nampula. Ok. Boa tarde, meu amigo André Massanga, consultor de Direitos Humanos, que também está aqui para juntos partilharmos esse nosso bate-papo com o senhor deputado. Boa tarde, Ailton. Boa tarde, senhor deputado, desde Moçambique. Muito boa tarde, muito obrigado, senhor Ailton. É um prazer recebê-lo aqui. Nosso deputado tem uma extensa histórico, porque já exerceu várias funções partidárias a destacar. Foi presidente da mesa do Conselho Provincial da Zambésia, presidente também da Liga da Juventude da província da Zambésia, chefe nacional da mobilização da Liga da Juventude do Partido Renamo e membro da Comissão Política Nacional do Partido Renamo, membro do Conselho Nacional do Partido Renamo desde o 5º Congresso, deputado da Assembleia da República pela bancada parlamentar da Renamo desde 1994. Tendo exercido também várias funções, a destacar membro da Comissão de Relações Internacionais, membro da Comissão ad hoc para a revisão da Constituição, relator da Comissão de Petições, Queixas e Reclamações, membro da Comissão Permanente da Assembleia da República e atualmente exerce a função de relator da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade. Foi membro do Parlamento Pan-Africano e membro do Fórum Parlamentar da CPLP. Então, nosso deputado tem um histórico plausível e que tem uma ligação forte com a juventude. Nos importa bastante, porque a gente fala muito para a juventude, falamos para todos, mas a juventude sempre nos ouve e está sempre braços abertos para dialogar. Isso é muito importante. Mas como é que estão as eleições autárquicas, senhor José Manteigas, seu deputado? Como é que está? O senhor falou que o presidente do partido está numa província. Como é que está a movimentação nesses dias das eleições autárquicas moçambicanas? Bom, ao nível do Partido Renamo, nós estamos em alta. Em alta porque estamos a ter uma grande participação
na nossa campanha eleitoral em todas as autarquias. Neste momento, a Renamo está a concorrer nas 65 autarquias que neste momento estão no processo. Portanto, não há nenhuma autarquia onde não há aderência. E o sinal disso são as molduras humanas que têm afluído aos nossos showmícios, aos nossos contactos interpessoais, campanha porta a porta, e, inclusivamente, temos estado a ter grande aderência de jovens. Portanto, são os jovens que fazem o movimento da Renamo, são os jovens que nos dizem diariamente que querem mudança. Querem mudança porque, de fato, Moçambique está há cerca de 49 anos, portanto, independente, e temos um único partido a governar o país, e sabe-se muito bem que Moçambique, em termos financeiros, em termos econômicos, não está bem. Somos dos países mais ricos em recursos naturais em África, mas o índice de pobreza, quer rural, quer urbano, é altíssimo. E os jovens são, digamos, a fasquia que sofre mais. Portanto, são as maiores vítimas, porque enfrentam o problema de desemprego, enfrentam o problema de falta de acesso a uma educação de qualidade e, sobretudo, a falta de habitação. Porque é comum hoje em Moçambique termos jovens com 30 anos, com 2 filhos, uma esposa, mas porque não têm abrigo, têm que estar a partilhar a residência dos pais. E sabemos, as nossas famílias africanas são numerosas, portanto, uma família tem 6, 7, 8 filhos, e já imaginamos com mais um jovem, 2 jovens, que traz também a sua família no mesmo teto, é bastante constrangedor. Portanto, são esses problemas que, associado ao nível de corrupção, que agora é um problema endêmico no país, a corrupção atingiu proporções bastante alarmantes. Aliás, temos agora a questão da dívida inconstitucional e ilegal que foi contraída, e o país agora está mergulhado nesta dívida, que veio agravar de forma profunda a qualidade de vida dos moçambicanos. Portanto, o nível de vida, o custo de vida subiu bastante. Na África Austral é dos países cujo transporte é escasso, mas também caríssimo. O acesso aos produtos de primeira necessidade, apesar de sermos um país com grandes potencialidades agrícolas, mas nós aqui temos tido bolsas de fome. Portanto, tudo isso deve-se à má governação e à corrupção que, como disse, já é um problema endêmico no país. Portanto, os jovens, quando veem este cenário, veem a Renamo como a única alternativa. Aliás, nós temos hoje, estamos a governar 8 municípios, e esses 8 municípios hoje são um grande modelo de boa governação. Uma governação participativa, uma governação inclusiva, transparente, e por isso mesmo os jovens estão-se a inspirar nesses 8 municípios. Aqui na capital do país, hoje o movimento da Renamo é assustador. Aliás, é por causa desta adesão massiva dos cidadãos que nos últimos dias, a partir da sexta-feira para cá, já começa a haver alguns sinais de intolerância política em algumas províncias. Ainda hoje passou um vídeo protagonizado, ou melhor, que sai da autarquia de Omuini, na província de Inhambane, onde um deputado da Assembleia da República, pela bancada parlamentar da Frelimo, de nome Dias Letela, e, por sinal, é membro da minha comissão, portanto, membro da Comissão de Ações Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade, e que, não sei de que maneira, mas andou a arrancar camisetes aos cidadãos, membros e simpatizantes
de outros partidos políticos, nomeadamente da Renamo e do MDM, e está a inutilizar esse material de campanha. Portanto, é um vídeo que está a correr nas redes sociais, lamentamos, para dizer que isto é sinal de nervosismo da parte do nosso adversário mais direto, que é a Frelimo. Portanto, a campanha da Renamo está muito robusta e temos um manifesto eleitoral convincente, um manifesto eleitoral que inspira os moçambicanos, que efetivamente esperam de nós mudanças. E nós estamos predispostos a dirigir esses municípios para aproximar mais os serviços básicos às populações, para trazer mudanças significativas e positivas na vida das populações. Então, a aderência dos jovens está sendo forte mesmo para apoiar a Renamo na luta por essa conquista. Efetivamente. Aliás, em Moçambique, a maior percentagem dos cidadãos, portanto, temos a fasquia das mulheres, que representam uma boa parte de moçambicanos, e temos a seguir os jovens. E são esses jovens que hoje estão ávidos, vamos dizer, para ouvir a mensagem da Renamo. Aliás, só o fato de alguém trazer uma camiseta e um boné, isso aconteceu comigo ainda hoje, no período da manhã, antes de mudar de roupa, eu quando saía de casa para o escritório, vinha no meu carro com a bandeira da Renamo, fui interpelado por vários cidadãos que me pediam camisetas, bonés, bandeira, porque sentem que é o partido que está no coração. E isso é muito interessante quando vejo que são jovens que estão a fazer isso. Inclusivamente, jovens que estão na função pública, que o partido no poder acha que todos aqueles que estão na função pública são os seus membros, enquanto não, na verdade não. Portanto, as pessoas querem mudança, os moçambicanos querem mudança, porque o país, para nós, a Renamo, merece e precisa de mudança. Portanto, precisa de uma nova governação, por isso nos preparamos de modo a termos os melhores resultados de sempre. E vamos ter, porque sentimos apoio das populações. Obrigado. André Massanga, agora é sua vez de interpelar nosso deputado José Manteigas Gabriel. Muito obrigado, senhor Ailton. Eu queria saber do senhor deputado, acabou de dizer há pouco que o partido no poder está há mais de 48 anos. Nunca houve alternância de poder em Moçambique. A minha pergunta é, estamos agora em eleições autárquicas. O que é que faz com que esse partido mantenha o poder durante todo esse tempo? Será que a questão, as jogadas sujas, podemos assim dizer, nas eleições, que fazem com que um partido, numa democracia, possa estar no poder mais de 48 anos, e que a esperança que tem, se esse for o caso, que os resultados destas eleições autárquicas sejam credíveis? Bom, como o meu perfil diz, eu tive o privilégio de ter sido um dos primeiros deputados da Assembleia Multipartidária na República de Moçambique. E as eleições de 94, 99, 2004, por aí em diante, porque nós, depois do Acordo Geral de Paz, a Renamo tem se posicionado no sentido de manter a paz, manter a estabilidade social. É por isso que temos tido condições políticas para a realização de eleições regularmente. Todavia, essas eleições têm sido caracterizadas por fraudes eleitorais. Em todas as eleições, a Renamo ganhou. Me refiro às eleições gerais. Portanto, desde 94 até 2014, a Renamo foi ganhando essas eleições. Tanto é assim que, de eleição a eleição, nós temos sempre tido conflitos pós-eleitorais. Porque a Renamo, quando reclama, a vitória, o partido no poder usa as forças de defesa e segurança, particularmente a força de intervenção rápida, que é uma força especial, uma força de elite,
do partido no poder, aliás, do governo, e também a força policial de proteção pública, que é a Polícia da República de Moçambique. Portanto, são usados esses dois braços armados para perseguir os membros e quadros da RENAMO quando reivindicam. E, como eu dizia, essas eleições todas são manchadas por fraudes eleitorais. E temos uma Comissão Nacional de Eleições que não tem praticamente poderes de dirigir as eleições, porque, por lei, quem dirige, quem orienta as eleições em Moçambique é a Comissão Nacional de Eleições. Mas nós temos o chamado Secretariado Técnico da Administração Estatal, que é um órgão de apoio, portanto, subordinado à Comissão Nacional de Eleições, mas esse órgão de apoio praticamente é que dirige as eleições em Moçambique. E é aí onde o partido no poder manipula os resultados. É no STAI onde se faz a manipulação do recenseamento eleitoral. Nós, durante o recenseamento eleitoral que decorreu, tanto relativamente a essas eleições, fizemos várias denúncias, remetemos várias queixas, porque havia grandes problemas de recenseamento. Nós, neste momento que estamos a falar, e denunciei isso na semana passada, há cidadãos que foram recenseados em distritos não autárquicos para poderem ficar na mesa de votação, como presidente das mesas. E a principal missão que eles têm é ir manipular os resultados. Portanto, para dizer que em Moçambique nunca tivemos eleições livres, justas e transparentes. Sempre tivemos problemas da fraude eleitoral. E é isto que faz com que o partido no poder se perpetue no poder. Passo a repetição. Portanto, não é porque os moçambicanos têm feito escolha voluntária desse partido, mas o partido no poder usa os meios do Estado, como é o caso da polícia, como é o caso dos funcionários públicos, como é o caso dos meios de transporte públicos, como é o caso dos fundos do Estado, não é? Para poder e durante as eleições autárquicas, porque nós as eleições autárquicas começaram a ser realizadas em 1998. Portanto, pela primeira vez, nós tivemos eleições autárquicas como resultado deste Acordo Geral de Paz. Aliás, devo referir que hoje, se nós temos eleições multipartidárias, temos eleições autárquicas como resultado da descentralização, do processo de descentralização, isso é fruto desta luta dos 16 anos que a RENAMO levou a cabo desde 1977. Porque antes de 1992, era impensável em Moçambique haver eleições gerais. Era impensável em Moçambique fazer-se eleição dos presidentes dos conselhos autárquicos. Mas hoje é um processo irreversível. E é nesse processo irreversível que, depois das eleições de 2014, tivemos uma revisão constitucional que consagrava a eleição dos administradores distritais em 2024. Mas, infelizmente, por causa dessa vontade antidemocrática do partido no poder, de querer se perpetuar no poder, na sessão passada, portanto, que terminou no mês de maio, aliás, foi em junho que tivemos a sessão extraordinária da Assembleia da República, a Frelimo usou a sua maioria, portanto, usou a ditadura da maioria, para poder remover as eleições distritais em 2024, por uma simples razão, porque o partido no poder está consciente que já perdeu popularidade e em 2024 iria perder também o poder nos distritos. Por isso, através da sua maioria na Assembleia da República, de forma arrogante e violando a Constituição da República, não é?
anularam, retiraram da Constituição a realização das eleições em 2024. Ok, André? Sim, à vontade. Então, nós temos aqui... Esses... À vontade? À vontade. Não, concluindo o que o senhor deputado Zé Manteigas falou, 49 anos, então, de eleições sempre tomadas pela força, né? E isso acho que a população, dando apoio a Renamo, já sabe que do outro lado a coisa desandou. São 30 anos de eleições, porque nós tivemos a nossa independência em 1975, e de 75 a 1994 nunca tivemos eleições gerais em Moçambique, porque era partido único e não era permitido nenhum outro partido, portanto, a existência de nenhum outro partido. Portanto, o partido no poder está num momento de grande desgaste. Primeiro, porque o partido transformou-se num ninho de corrupção no país. O partido no poder é um partido que está muito virado aos interesses grupais, aos interesses pessoais. E aquilo que é essencial para um Estado como o nosso, um Estado de direito democrático, que é trazer o bem-estar para o interesse público, para o interesse comum, hoje não se assiste em Moçambique. Devo lhe dizer, basta aqui na cidade de Maputo, onde nós estamos, que é capital nacional, basta sair para um bairro periférico, nós vamos ter problema de falta de água, problema de falta de saneamento, problemas de arruamentos, problema de transporte. Estou a falar da capital nacional. Então, e nós temos um país muito vasto. Temos um país que um chefe de Estado fica 10 anos durante o seu mandato, não consegue escalar. Temos um país onde um governador fica no poder durante 5, 10 anos, não chega a um distrito, porque são distritos muito extensos. Portanto, mas se nós vamos até a zona mais recôndita do país, encontramos uma pobreza degradante. Portanto, e isto deve-se a este sentido, esse estilo, esse tipo de governação discriminatória que hoje estamos a assistir em Moçambique. Porque hoje em Moçambique, por exemplo, os jovens, estávamos a falar de jovens, os jovens que têm emprego são os jovens dos filhos da nomenclatura. Um cidadão qualquer, para aceder ao emprego, hoje está-se a pedir, sem nenhum escrúpulo, 100 mil meticais. Portanto, 100 mil meticais é qualquer coisa como que um pouco mais de $2.000, porque o dólar aqui está a 64 meticais e 64 meticais. Portanto, quando se pede 100 mil meticais a um jovem desempregado, isto está-se a matar o jovem. E hoje é uma prática comum nas instituições do Estado que aquele que concorre para uma vaga de emprego tem que pagar 100 mil meticais, 150 mil meticais, 200 mil meticais. E pior do que isso já acontece nas Forças Armadas, já acontece na Polícia da República de Moçambique. Portanto, hoje em dia, o jovem, para ir para a tropa, na linguagem comum, tem que pagar. E isso, eu já tenho 59 anos, nunca assisti uma coisa igual. Portanto, nem os nossos pais, nem os nossos avós, nunca assistimos alguém que pagasse dinheiro para ingressar nas Forças Armadas. Mas hoje está a acontecer em Moçambique. Por quê? Porque as Forças Armadas hoje é um emprego, já não é servir a pátria, não é servir a nação, mas é um emprego. Por causa desse desemprego massificado, não é? Os jovens não têm outra alternativa senão ir para a tropa para pelo menos ter aí cerca de 7 mil meticais, 10 mil meticais, e já imaginamos o que significam 10 mil meticais
traduzidos em dólares. Portanto, a situação é tão crítica que, como eu me referia, o país precisa de mudança. E, sobretudo, alternância governativa. Porque sem alternância governativa, nós, como país, não vamos chegar a lado nenhum. Aliás, nós agora estamos com o grande problema do terrorismo em Moçambique. Este problema do terrorismo, não é? Os governantes estão a tentar tapar com a peneira uma verdade, estão a tapar a peneira ao sol, mas tem causas muito profundas, não é? Nega-se a questão da pobreza, mas é verdade. Os jovens estão a aderir ao terrorismo justamente porque estão na pobreza, estão desempregados. Hoje em dia, em Moçambique, nós temos muita juventude que está-se a meter na droga, que está-se a meter na bebedeira, sem rumo. Por quê? Porque não tem ocupação. Hoje, em Moçambique, é comum termos um jovem licenciado, mestrado, mas que não tem como começar a sua vida. Não é? Há um discurso politicamente correto que se diz o jovem tem que ser empreendedor. Mas a grande questão é, o filho de um camponês que termina a sua licenciatura vai ser empreendedor partindo de onde? Portanto, ele tem que ter um apoio necessário para poder começar a sua vida profissional para ter seus recursos. Mas se ele não tem por onde começar, efetivamente, esse jovem cai na frustração e o resultado é este. Nos nossos noticiários, diariamente, não há nenhum noticiário nas televisões, nas rádios, onde não ouvimos jovens envolvidos em atos de homicídio, em atos de tráfico de drogas, em raptos, incluindo até agentes das Forças de Defesa e Segurança. Nós temos indivíduos da polícia, do Serviço Nacional de Investigação Criminal, que se envolvem em atos de raptos, em sequestros. Portanto, o cenário de Moçambique é dramático. E volto a referir, é um cenário que exige uma mudança urgente. Porque, felizmente, nós temos um país pacífico. Temos moçambicanos pacíficos. Num outro quadrante do mundo, nós aqui já teríamos tido situações muito mais graves do que temos visto em outros quadrantes do continente africano. Obrigado. André, você tem algo aí que relata um pouco dessa fala que o deputado estava a trazer, né? Que é a população falando. Exatamente. Vamos ouvir aqui um trechozinho de alguma coisa que buscamos, que está a ser comentado muito em Moçambique. De Maputo apontam a gestão do sistema de transportes como um dos grandes problemas a ser enfrentado pela entidade da capital do país, que ao longo dos anos não tem apresentado soluções para esta necessidade dos habitantes deste ponto do país. Nós que dependemos de Chapacém, passamos mal, mas a ver os transportes urbanos que podiam ajudar a população que mais carece deste transporte. Não é o que está a acontecer. As estradas, o transporte, o produto da primeira necessidade. Ouvidos pela VOA, os moradores da maior cidade moçambicana clamam por um município que apresente as vias de acesso em melhores condições, para além da melhoria do saneamento do meio. Drenagem. Uma cidade tem que ter drenagem. Uma das cidades, para ser melhor cidade, a primeira coisa é drenagem. E não é só a drenagem da cidade. Digo isso aí, nos bairros e lá no fundo, quando chove, e fica sempre lotada de água. Então, a cidade não pode ser assim. Gostaria que trabalhasse mais nas vias de acesso, limpezas nas drenagens. Estamos a ver muitos sítios que deposita-se lixo. Os jovens constituem a maioria da população total do município de Maputo, sendo que a falta de emprego para os jovens é um dos desafios apontados pelos residentes desta ordem. Temos muita camada jovem que necessitam. Estamos a ver lá muita gente que
estão a trabalhar, mas há outros que não são competentes naquela própria área. A pobreza é que é demais. Então, mesmo que o governo do município de Maputo queira gerir as coisas, é bem difícil. É bem difícil porque tem famílias pobres, famílias que eles confiam no seu dia a dia. Foi vender um peixe, restou 10 meticais, comprou pão para a criança. Se houvesse uma organização que andasse a recolher, por exemplo, temos muitas crianças vulneráveis, temos muitos idosos que estão a sofrer. O governo do município de Maputo podia, pois, ver sobre essa questão, que tem muita fome. O elevado índice de criminalidade, sobretudo nos bairros periféricos da capital moçambicana, que conta com mais de 1 milhão de habitantes, é outro desafio. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América. Municípios de Maputo. Situação nada fácil, né, que a população relatou. E é o que o senhor dizia, né? Na própria capital está desse jeito. Sim. Portanto, está a fazer jus aquilo que eu andei a descrever. Eu não tinha visto essa reportagem, mas, de fato, é isso que se vive na cidade de Maputo. Essas inundações, aqui na cidade de Maputo, cidade da Matola, são situações recorrentes. Basta haver uma chuva com alguma intensidade de algumas horas. Há bairros aqui que estão a menos de... Aliás, fazem limite entre a zona do cimento e a zona periférica dos bairros. Portanto, não há praticamente separação. Digamos, a única separação é o asfalto, porque na zona dos bairros não há asfalto, mas na zona do cimento, que é na Soma Shield, onde vive a nomenclatura, incluindo os dirigentes, ministros, procuradores, etc., etc., está muito próximo das populações. Mas quando chove, não é? É uma questão de minutos. Aquelas zonas estão todas alagadas. Estou a falar dos bairros de Machaquene, os bairros Planacaniço, os bairros Chamanculo. São bairros que vivem o drama das cheias em plena capital nacional. E só para ver, quer dizer, a situação é tão desolante que muitos de nós nos perguntamos, e como fazia a pergunta também, se a capital nacional é assim, que tal mais para o interior? E nós temos distritos a quase 2.000 quilômetros da capital do país. Então, já imaginamos o que deve estar a acontecer lá. E um aspecto importantíssimo sobre a capital do país, ou as grandes cidades do país, é o incremento do índice de criminalidade relativamente aos raptos e sequestros aos agentes econômicos, portanto, aos empresários. E há uma grande preocupação da parte dos moçambicanos, porque hoje ser empresário em Moçambique é sinônimo de estar na mira desses criminosos. Mas, curiosamente, numa capital onde estão sediadas todas as instituições das Forças de Defesa e Segurança, não se consegue acabar com os raptos e sequestros na cidade de Maputo, na cidade da Matola, na cidade da Beira, né? Na cidade de Nampula, que são capitais, cidades grandes. E a presença das Forças de Defesa e Segurança, nomeadamente a Polícia da República de Moçambique, o Serviço de Informação e Segurança do Estado, o Serviço de Investigação Criminal, estão em peso nessa cidade. Mas nós temos, quase todas as semanas, situações de raptos, de sequestros, de agentes econômicos, de empresários, e tudo isso porque estamos perante o crime organizado. Não é? Temos uma polícia infiltrada pelos criminosos, temos o Serviço de Investigação Criminal infiltrados, e é por isso que não é possível hoje neutralizar nenhum raptor. Mas todos os dias temos vítimas de raptos e sequestros. Sobre
voltando para as autarquias, devo dizer que desde 1998, o primeiro ano, portanto, das primeiras eleições autárquicas, a cidade de Maputo sempre foi governada pelo partido no poder. Nós já tivemos vários presidentes do município do Maputo, município da cidade da Matola, mas foram sempre do mesmo partido no poder. E, curiosamente, algumas personalidades, como o atual presidente, Dr. Comis, que tem formação, ele já foi ministro das Finanças, já foi governador do banco, portanto, em termos de gestão, acreditamos que poderia ser um bom gestor. Mas a cidade do Maputo está como está. Portanto, nós temos o problema mesmo do sistema, o regime, que é um regime cujas políticas públicas não são políticas que promovem o desenvolvimento. Como eu dizia a um dado momento, a cultura do clientelismo, do nepotismo, do grupismo, não é? De eu primeiro, está muito radicado em Moçambique. Porque o município de Maputo, Matola, são municípios que têm uma grande base no sentido de coleta da receita. Não é que faltem recursos. E nós aqui no país temos uma política financeira um pouco estranha. Por exemplo, temos agora a exploração do gás de PAN, que está tanto a ser feito em Inhambane. Temos o gás em Cabo Delgado. Mas todas essas mega empresas pagam os impostos ao governo central. E o governo central está na capital. Mas nós não temos uma capital com dignidade de capital nacional. Porque o problema de saneamento, como me referi, o problema de água, o problema da própria corrente elétrica, ainda estamos muito aquém da prestação de bons serviços. Portanto, é mesmo imperioso, como nós temos dito lá no Parlamento, há um imperativo nacional de termos uma mudança governativa, porque o país está a precisar. Os moçambicanos estão a precisar de ser melhor servidos. E nós, como Renamo, nos apresentamos como alternativa. E, aliás, os moçambicanos já perceberam, por isso, como dizia nas minhas primeiras palavras, estamos a assistir molduras humanas que estão a fluir aos nossos comícios, às nossas reuniões e a aderir também à nossa campanha eleitoral. André. Sim, senhor deputado, nos últimos tempos temos vindo a acompanhar um certo movimento que os jovens até denominaram como o movimento Povo no Poder. Isto foi mais a partir do desaparecimento físico do ativista Zagai. A minha pergunta é de saber, esse movimento de ativistas cívicos de Moçambique e o partido que o senhor é o porta-voz, que é a Renamo, como é que tem lidado esse movimento dos jovens e dos ativistas? Será que estão muito próximos ou nem por aí? Bom, o nosso desiderato é que é comum, que é ver um Moçambique melhor. Porque, na verdade, esse movimento de jovens é o mesmo movimento também que nós assistimos nas nossas campanhas, assistimos nos nossos comícios. São os mesmos jovens que, de uma forma diferente, não é, clamam pelo mesmo objetivo, que é o seu bem-estar. Portanto, e nós estamos, de certo modo, aliás, nos compaginamos com esse movimento cívico, porque nós, como partido, somos um partido aglutinador.
o nosso partido não olha para as condições políticas, sociais, econômicas de um cidadão. Nós somos um partido que encarnamos a vida dos moçambicanos. Somos um partido que entendemos que primeiro é o homem, a pessoa. E um dos nossos lemas é o seguinte: o melhor dos moçambicanos é o moçambicano. Portanto, partindo desse pressuposto e partindo do pressuposto de que o nosso fim, o nosso desiderato como partido político é servir a pessoa humana, nós nos identificamos, nos compaginamos com qualquer cidadão que advogue os direitos humanos, que advogue a liberdade, que advogue a coabitação. Aliás, a grande luta que a Renamo fez no país foi justamente para permitir que em Moçambique houvesse democracia, que em Moçambique houvesse coabitação em termos de ideias. Nós lutamos 16 anos, como devem saber, a Renamo fez uma luta de 16 anos. Não foi fácil, mas a nossa luta era justamente para que os moçambicanos se sentissem, primeiro, livres, os moçambicanos pudessem gozar na sua plenitude todos os direitos fundamentais. E hoje estamos aqui, estamos com as eleições de forma regular, apesar das fraudes eleitorais, mas nós, como partido, nos sentimos, digamos, com a nossa missão cumprida pelo fato de que o processo de democratização do país é um processo irreversível. Por isso, começamos por eleger o Presidente da República, os deputados da Assembleia da República, passamos a eleger os presidentes dos conselhos autárquicos, as assembleias autárquicas, já avançamos, já estamos a eleger os governadores provinciais e as assembleias provinciais. Agora, como eu me referi, a Frelimo entendeu retirar da Constituição a eleição dos administradores. Mas o nosso propósito, o nosso desejo e a nossa vontade coletiva como moçambicanos é que cheguemos a esse estágio da eleição dos administradores distritais. Porque está demonstrado que com o processo da descentralização é possível, e só com o processo de descentralização é que é possível alargar, portanto, mais proximamente os serviços básicos às nossas populações. Nós temos feito uma analogia, uma comparação entre os distritos autárquicos e os distritos não autárquicos. Apesar das deficiências que existem, mas nas autarquias nós conseguimos ainda ver condições melhoradas, não é, do que naqueles distritos onde não há autarquia. Portanto, é nosso entendimento, é nossa convicção que o processo da descentralização tem que prosseguir, porque, como dizia, para nós, primeiro é servir o cidadão. Esse aqui é o nosso primeiro objetivo. É promover o desenvolvimento, porque é com o desenvolvimento que as nossas populações podem ter boas condições de vida. E um governo que se preze como governo, a sua primeira preocupação é ver o seu povo satisfeito. Mas no meu caso, em Apreço de Moçambique, em qualquer esquina deste país, todos murmuram, todos reclamam, todos choram, porque a situação econômica, a situação de saneamento, a situação de acesso à água potável é dramática. Só para vos dizer, não é? Neste país, nós temos zonas onde as pessoas partilham um poço, partilham água num poço com o gado. Isso está acontecendo aqui na província de Gaza, muito próximo daqui, da capital nacional. Portanto, quando nós falamos dessas coisas, não é uma mera utopia, não é uma invenção, mas é a realidade.
E nós que palmilhamos este país de les a les, vemos coisas tão tristes, tão dramáticas, que só dão para deitar lágrimas, só dão para chorar. Por quê? Porque o nosso país podia, e nós temos dito isso, eu pessoalmente tenho dito isso, nós podíamos estar tanto no nível dos países do primeiro mundo, porque nós temos tudo. Nós temos terra arável, temos milhares de hectares de terra arável, temos potencialidades agrícolas inesgotáveis, temos recursos minerais inesgotáveis, temos recursos florestais inesgotáveis, temos a fauna, temos o mar, temos os rios. Quando chove aqui há cheias, mas nós não conseguimos reter essa água para depois, na época da seca, servir as populações. Tudo isso por causa das más políticas, que são tanto implementadas até hoje. Portanto, o nosso elo com esses movimentos cívicos, como este, que depois ganhou grandes dimensões, depois da morte do músico Azagaia, o povo no poder, portanto, nós nos compaginamos, nós nos sentimos, porque o Partido Renamo saiu das populações, cresceu nas populações. A luta da Renamo desenvolveu e nós ganhamos a luta porque tivemos apoio das populações. E acredito que sabeis que a Renamo foi combatida por vários países do leste, por vários países aliados do partido no poder. Nós tivemos aqui cubanos, zimbabuianos, tanzanianos, coreanos, russos, chineses, não é? Com todo tipo de armamento que era para acabar com a Renamo. Mas a Renamo resistiu justamente porque tinha um grande apoio das populações. E hoje, até hoje, nós estamos a resistir porque temos grande apoio das populações. Só uma nota importante. O saudoso presidente Afonso Dhlakama, se não morreu por assassinato, foi por um milagre de Deus. Porque o partido no poder fez várias investidas para assassinar o presidente Dhlakama, na altura, quando estava em vida. Aconteceu em Nampula, aconteceu em Satungira, aconteceu na Beira, aconteceu em Zipinga, em Manica. Portanto, houve vários eventos de tentativa de assassinato, porque o presidente Dhlakama, a Renamo, sempre constituiu um incômodo para o partido no poder. Mas a força da Renamo, que sempre partiu do povo, das populações, é que faz, portanto, nos mantém, não é, firmes e seguros naquilo que nós fazemos. Com o presidente Yusuf Mahamadou, hoje, o país está ficando surpreendido. Os nossos adversários políticos estão a ficar surpreendidos, porque em menos de 5 anos da sua liderança, nós crescemos para um nível jamais visto, para um líder que acaba de tanto assumir a liderança do seu partido em pouco menos de 5 anos. Hoje, o presidente Yusuf Mahamadou é um líder de grande popularidade no país. Mas por quê? Justamente porque temos uma grande base de apoio. E devo referir que neste país temos províncias que são cruciais, tanto em termos de apoio político, não é? A província de Nampula, que é o maior círculo eleitoral. A província da Zambésia é o segundo maior círculo eleitoral. Temos Tete, temos Sofala, não é? Temos Manica, temos as províncias do centro, que é bastião da Renamo, e foram sempre bastiões da Renamo. E hoje temos grande popularidade em Niassa, temos grande popularidade em Cabo Delgado, temos grande popularidade aqui na Zona Sul. Hoje, quem vê a cidade do Maputo, a Renamo, quando está desfilada, não acredita que é a Renamo na cidade do Maputo.
Quem vê a Renamo desfilar na cidade da Matola, aqui na Vila de Marraquém, na Vila da Manhissa, é incompreensível. Mas tudo isso por quê? Porque estamos a gozar de grande apoio popular. Devo lhe dizer, nós não temos camisetas suficientes para distribuir às populações. Por isso, os nossos comícios, vê muita gente de uma roupa pessoal. Mas as pessoas estão lá. As pessoas vão de livre, espontânea vontade. Agora, se me permitir, eu podia falar do prognóstico que estamos a fazer em relação ao dia 11 de outubro, o dia da votação. Estamos a ter sinais muito negativos nesta semana, que é a última semana da campanha eleitoral, porque já há sinais de alguma violência. Como me referi, hoje está a circular um vídeo em que o deputado da Frelimo, senhor Dias Letela, está a destruir o material da campanha da Renamo. Estamos a ter situações, por exemplo, em algumas províncias, onde há tentativa de impedir as caravanas da Renamo. Estamos a ter situações em que há tentativa de infiltrar indivíduos armados nos desfiles da Renamo para, se calhar, fazer mal aos cabeças de lista da Renamo. E tivemos exemplos em Nampula, tivemos exemplos na Beira, não é? Aliás, desculpe, em Climane, com o professor Dr. Manuel de Araújo e o presidente Ivan, presidente do município de Nampula. São situações que nos preocupam. E temos outra preocupação. Durante o recenseamento eleitoral, como eu disse, houve um recenseamento paralelo. Violando a lei, o partido no poder promoveu o recenseamento eleitoral nos distritos não autárquicos. E hoje estão a trazer esses cidadãos recenseados, sobretudo professores, diretores de escolas, para ir ocupar a posição de presidentes de mesa da Assembleia de Voto. Portanto, este cenário é um indicativo de que podemos não ter novamente eleições transparentes. Portanto, eu queria aproveitar os canais da Rádio Luz América para, mais uma vez, convidar a comunidade internacional para nos ajudar nesta fiscalização eleitoral. Este ano é crucial e para o ano nós temos eleições gerais e nós queremos que este país mantenha a paz. A Renamo comprometeu-se em assinar o acordo de 6 de agosto através do seu presidente, o general Suf Momad, para que Moçambique tivesse paz. E nós queremos paz. Mas com esses sinais, estamos com muita preocupação que voltemos de novo a ter um cenário de conflito pós-eleitoral, o que não vai ajudar o país. Aliás, o nosso país tem estado atrasado em desenvolver-se, justamente porque estamos ciclicamente a entrar em conflitos pós-eleitorais. Deputado, permite-me só fazer mais uma outra pergunta. Vive-se agora um movimento acelerado de golpe de Estado em África. Eu gostaria de saber como está o Moçambique. Sei que o seu partido não está no poder, mas acha que há receio que esse movimento possa também mexer o vosso país? Bom, eu dizia numa das minhas intervenções que, felizmente, Moçambique tem um povo pacífico. Felizmente, Moçambique tem forças de defesa e segurança comprometidas com a paz em Moçambique, até certo ponto. Portanto,
há todo um ambiente que poderia degenerar-se numa situação de golpe, porque as pessoas estão cansadas. Mas não é o caso de Moçambique, porque nem a Renamo, nem nenhum moçambicano defende tanto o uso de meios violentos para ascender ao poder. Esse é o nosso princípio. Por isso, de eleição a eleição, nós temos participado, apesar da fraude eleitoral, nós temos participado na convicção e no propósito de que queremos um país pacífico, queremos um país em paz. Portanto, e lamentamos que haja golpes aqui e acolá em África. Se calhar as pessoas, esses cidadãos, esses países não querem tolerar situações tão dramáticas como nossas, mas nós somos um povo que conseguimos tolerar isso, e o preço disso é que o povo está a sofrer. Mas, na verdade, não há falta de motivos para um golpe de Estado. Mas nós, como Partido Renamo, não defendemos o golpe de Estado. É por isso que, desde o saudoso presidente Afonso Dhlakama, nunca a Renamo se propôs a ascender ao poder através das armas. Por isso, houve o Acordo Geral de Paz, no dia 4 de outubro. Amanhã vamos fazer 31 anos depois que celebramos o Acordo Geral de Paz. E desde o dia 4 de outubro de 1992, nós temos ido às eleições. Nunca foi uma opção política do Partido Renamo usar as armas para ascender ao poder. E talvez para terminar, a minha última pergunta seria, senhor deputado, se tivermos que avaliar de 0 a 10, qual é o número que daria a Moçambique, ao seu país, sobre o respeito, ou melhor, sobre as violações de direitos humanos e a liberdade de expressão? Bom, sem exagero, eu daria nota 2, porque nós tivemos situações muito caóticas no país. Nós temos uma legislação sobre toda a vida política e econômica do país. Pode não ser a melhor, mas nós temos a legislação sobre a liberdade de expressão, sobre a criação dos partidos políticos, o exercício das suas atividades, sobre as eleições. Nós temos uma legislação, um acervo legislativo muito grande no país. Aliás, eu tenho esse privilégio de, ao longo dos 31 anos, fazer parte da construção deste acervo, portanto, das regras do país. Mas o problema é fora das leis, não é? Há outros comandos, não é? Comandos políticos. Por exemplo, as eleições têm regras. Sabe-se que a polícia tem que estar a 300 metros, por exemplo. Sabe-se que o presidente da mesa, aliás, o cidadão, só tem direito a um boletim de voto. Mas hoje, em Moçambique, nós temos cidadãos que fazem enchimento de urnas. Não é? Um único eleitor é entregue 10 boletins de voto para ir introduzir nas urnas. A lei proíbe que um membro da mesa de votação ele utilize o voto de um partido, de um determinado partido. Mas aqui nós temos situações em que o partido do poder organiza grupos que passam a noite do escrutínio a inutilizar boletins de voto de outros partidos políticos, sobretudo da Renamo. Portanto, este ambiente é que nos preocupa. Este ambiente é que nos deixa muito apreensivos. E, indo ao encontro da sua questão que colocava, que era... perdi um pouco o fio, mas pode retomar... A última?
A última? Sim. Eu acho que já respondeu, o seu deputado respondeu. Eu perguntei qual nota daria. 0 a 10, deu 2. Sim, então eu queria chegar exatamente a essa questão dos direitos humanos. Né? Nós tivemos situações bastante tristes. Nós tivemos o assassinato do professor Sistak, né? Um professor catedrático que, felizmente, até foi meu docente na Faculdade de Direito da Universidade do Amangara. Ele foi barbaramente assassinado porque defendia que a Constituição permitia a criação de autarquias de nível superior. Portanto, defendia o princípio da descentralização. Não é? Ele foi assassinado, o professor Sistak. Nós temos cidadãos ativistas, como é o caso do falecido Maquiavel, natural de Gaza, que foi assassinado nas eleições de 2019, porque ele estava comprometido em ver eleições livres, transparentes e justas. Foi assassinado. E foi assassinado por membros das forças de defesa e segurança, portanto, polícias, que traziam camisetes da Frelimo, que foram, assassinar aquele cidadão amando mesmo do partido Frelimo. E hoje estão aí a passear a sua classe. Tivemos vários episódios de assassinato de cidadãos, porque pensaram de forma diferente. Tivemos cidadãos que foram quebradas as pernas, não é? Temos professores da universidade que eram grandes comentaristas, grandes críticos, hoje já não fazem comentários, porque foram molestados, porque foram partir mesmo perna a esses cidadãos. Hoje estão ameaçados, não podem falar. Portanto, os direitos humanos, sobretudo a liberdade de expressão, a coabitação política, ainda continua a ser um grande desafio em Moçambique. Como eu digo, nós, a RENAMO, estamos a resistir porque temos apoio do povo. Mas são muitos casos de companheiros nossos que foram assassinados. Em 2016, eu, na altura, era negociador-chefe para esse novo acordo do dia 6 de agosto, portanto, estava a chefiar a delegação da RENAMO. O meu adjunto, o falecido Jeremias Pondeca, foi assassinado, barbaramente assassinado, aqui na marginal da Costa do Sol, estou a falar de 2016. Portanto, o nível de intolerância política em Moçambique ainda continua bastante acentuado, pese embora nesses últimos meses, sobretudo depois do desfecho do DDR, anda um pouco camuflado, mas a intolerância política ainda se faz sentir nesse país. Aliás, esse movimento cívico de que o Massaga fazia referência, o povo no poder, vocês viram as imagens, a polícia, a musculatura da polícia com carros de assalto, tanque de assalto, arma pesada, contra cidadãos jovens indefesos. Portanto, aquilo é sinal claro da intolerância, claro, um sinal claro da violência, aliás, da violação dos direitos fundamentais. Dos direitos humanos. Claramente, dos direitos humanos. Portanto, há muitos exemplos no país. E, por isso, a minha nota é 2. Obrigado. Senhor deputado, quero agradecer sua presença aqui. Foi muito bom falar para todos os nossos ouvintes, telespectadores da Rádio Luz Americana. Eu sei que agora está em campanha, está muito corrido. Até agradecemos a sua disponibilidade e, em outro momento, voltar aqui para falar mais para o mundo, né? Porque aqui o senhor falou para o mundo nesse momento e que a comunidade internacional ajude a mudar isso aí em Moçambique. Eu é que agradeço, em nome do meu partido, em nome do presidente Sufo Momade, e espero mais um convite. Disponham sempre. Muito obrigado. Obrigado. André, muito obrigado por sua contribuição maravilhosa nesse nosso encontro. Obrigado, senhor deputado. Obrigado, Ailton. Muito obrigado. Um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho, pela audiência de quem está nos acompanhando até agora. E esse nosso encontro vai ficar disponível nas redes sociais da Rádio Luz Americana, em Facebook, Instagram, YouTube
em todas as nossas redes sociais e no nosso site. Até breve. Obrigado a todos. Obrigado.